Bom dia, que Deus abençoe a todos que vão assistir esse vídeo. Espero que a palavra do Senhor possa falar com vocês através da minha vida, né? Eu não paro aqui para fazer esse vídeo à toa ou só para aparecer. É porque eu acho importante estar falando das coisas do Senhor, né? Então, você que não é inscrito ainda, e assistir esse vídeo, se gostar, achar que deve, se inscreva no canal, toque o sininho, isso ajuda a gente a estar divulgando mais a palavra do Senhor, né? E eu gostaria de estar lendo aqui um versículo que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições ocorrem entre vossos irmãos no mundo. Então, eu resolvi fazer esse vídeo com esse versículo, porque poucos dias atrás aí, e já houve outras vezes também, que eu falo com uma determinada pessoa: olha, o diabo está tentando te destruir. Não é eu que estou falando. É a Bíblia que fala que o diabo, na realidade, quando fala o diabo é o líder, né? É o chefe de todos os anjos caídos, todos os demônios estão na direção dele. Então é claro que o diabo não pode estar ao redor de cada ser humano da face da terra, mas ele tem os seus anjos, seus demônios que estão ao nosso redor. Então a Bíblia, quando disse, ele disse justamente o diabo, mas está abrangindo todas as hostes satânicas, né? Que estão ao nosso derredor, rugindo como um leão, tentando nos destruir. Mas só que quando eu falo, às vezes, com algumas pessoas, eles falam assim: não, eu não, está amarrado. Está amarrado, em nome de Jesus está amarrado. Quem é o diabo para estar ao meu redor querendo me destruir? Quem é ele para chegar até eu? Mas a Bíblia mente? É a Bíblia que está falando. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. Então, quando a Bíblia falou que para nós ser sóbrios, vigiar, que o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, querendo nos destruir, está rugindo como um leão. Então, a Bíblia não mente, ele está mesmo. Isso é realmente o que ele quer fazer. Ele está à minha volta. E se eu der qualquer brecha, ele vai tentar me derrubar. Então, às vezes, nós precisamos de entender mais a realidade espiritual, porque a realidade espiritual do bem, ela é real, mas a realidade espiritual do mal também é tão certa como nós estamos, né? Eu disse a realidade é real. Quer dizer o seguinte: a existência espiritual, né, do bem é real, e a existência espiritual do mal também é real. Não tem como você negar que Satanás e seus demônios não estão ao seu derredor, querendo te devorar, querendo te destruir, se a Bíblia fala isso. E Pedro, quando falou isso, inspirado pelo Espírito Santo, ele não falou que é de alguns, não. Ele não fez a separação, não. É todos. Por mais que a pessoa seja santa, o diabo está tentando, até fala a verdade, o diabo está muito mais querendo derrubar aquele que tem uma vida com Deus do que aquele que já está no mundo, está no pecado, já é dele, não tem que preocupar, porque já é dele, já está, né? Já está com ele, não está sabendo, mas está com ele.
Não existe meio termo. Ou você está em Cristo, ou você está sem Cristo. Não tem desse negócio de eu estar, aí eu estou meio com Cristo. Ou você está com a vida, entendeu? Ligada a Deus, ou você está com a vida desligada a Deus. E aquele que está desligado de Deus, ele já é do diabo. Deus tem o quê? Deus tem um plano para que essa pessoa, uma vez que entenda, que se arrependa, que conheça a verdade, que através do Espírito Santo, né, que convença ele do juízo, da justiça e dos seus pecados, ele venha a trocar de lado, vamos dizer assim, trocar de time, né? Eu estava do lado do mal, agora estou do lado do bem. Eu estava do lado de Satanás e seus demônios, agora eu estou do lado de Deus, do Espírito Santo, né? Os anjos bons estão me guardando. Mas então é necessário que haja sim vigilância. Você pega um carro e sai aí numa curva que é para passar 60, você entra 80, sem pensar que o diabo está ali, os demônios estão ali doidinhos para te dar uma capotada ali e você morrer naquela condição ali. Né? Vocês começam a discussão com alguém e você não pensa, opa, eu tenho que melhorar isso aqui, essa discussão não está bem. Saiba que o diabo está doidinho para poder você dar uma brecha ali para ele te jogar numa situação difícil e você entrar numa discussão mais acirrada e daí de repente pode acontecer umas agressões mais fortes, né? E chegar até numa agressão física, te levando, quem sabe, a ser vítima de uma agressão, ou você agredir alguém e, quem sabe, cometer até um crime, porque o diabo não brinca. Então a Bíblia não mente. É verdade que o diabo e seus demônios estão querendo nos destruir, estão ao nosso derredor. E isso em qualquer lugar que você estiver. Ele não deixa você, nem quando você entra na igreja. Você entra na igreja, mas ele está tentando, entendeu? Te distrair do culto, né? Tentando a você fazer qualquer coisa que tira você da comunhão com Deus. Então é uma palavra pequena que a Cris dá hoje. A Bíblia não mente. O diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, querendo nos destruir. Mas a Bíblia fala também que aquele que está em nós, né, para quem já é crente, já tem uma vida com Deus, a Bíblia fala que aquele que está em nós é mais forte do que daquele que está no mundo, né? Então nós temos simplesmente, como Pedro fala aqui, resistir, entendeu? Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa destruir, no qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições ocorrem entre vossos irmãos no mundo. Pra você ter ideia, aqui Paulo está falando sobre alguém que está passando por uma tribulação, por uma aflição. Entendeu? E você está passando por uma luta agora, sabe que o diabo está doidinho para você desistir dessa luta, para você fraquejar, para você perder a fé. Aí ele acaba com você. Né? Você que está passando por uma dificuldade financeira, ele está doidinho para você perder a fé, fazer você perder a fé, fazer você agir de forma errada. Quem sabe? Você pode usar os seus próprios meios, né? Vamos dizer assim, uma velhacaria, né? Velhacaria para poder conseguir, entendeu? Conseguir com resultado bom, né? E aquilo não é a direção de Deus. De repente, você está passando por uma enfermidade que está difícil. Aí você
fala, não aguento mais aqui. Aí chega um irmão perto de você, chega uma pessoa perto de você e fala assim, eu conheço alguém que foi em determinado lugar e resolveu o problema. Eu estou falando isso com vocês porque na época eu não era evangélico ainda, eu era católico. E eu passei por uma experiência dessa. Eu estava com um filho muito ruim, quase à morte, com 5 meses de idade. E depois de muita luta, os médicos não descobriam nada. E o gerente da empresa que eu trabalhava me agarrou pelo braço dentro do ônibus, na hora que eu ia seguir para o hospital. Ele falou, não, você vai comigo. Você vai em determinado lugar comigo agora. E ele me levou na casa de uma dona, não vou citar o nome dela aqui agora. Essa dona, pelo que eu sei saber, pelo que eu fiquei sabendo, ela se converteu, já está na eternidade com Deus, mas era uma mãe de santo. E eu fui lá para resolver o meu problema. Então, no desespero, a pessoa chega perto de você e fala assim, olha, você está pelejando na sua igreja aí, mas não conseguiu nada. Tem um fulano ali que ele faz certas coisas lá e ele cura você. Ele faz uma bendição lá e ele cura você. E no desespero, aquela doença que nem os médicos têm solução para você mais, e o diabo faz você cair da fé, né? Não faça isso. Pela misericórdia de Deus, eu não fui envolvido na época com essas coisas, porque na realidade o meu problema foi resolvido. Pasme, mas foi resolvido. Nesse centro foi resolvido. Só que Deus abriu minha mente e eu consegui sair das garras do diabo, porque até ele tem poder para agir como anjo de luz. A Bíblia fala isso, né? 2 Coríntios 11, 14. Ele tem capacidade de se transformar em anjo de luz. E eu passei por essa experiência. A doença, não que a doença que ele curou, mas a partir daquele dia que eu fui lá, os médicos conseguiram diagnosticar a enfermidade e tratou do meu filho. E eu quase ficava preso nas garras do inimigo. Pela misericórdia de Deus, hoje eu posso falar isso com vocês e falar com vocês para o bem. Não entra nessa. Deus tem poder para curar vocês. Jesus curou e cura até hoje. Ele continua curando. Tenha fé nele. O inimigo, ele quer, entendeu? Fazer aquilo para poder te deixar iludido. E ele tem muito poder também. Aí você vai falar assim, o importante é que resolveu o problema. Não. Se o problema não tivesse sido resolvido, porque na realidade foi os médicos que curou, né? Os médicos foi através de medicamento, através de cirurgia, mas se não tivesse sido revelado daquele jeito, entendeu? O importante é você permanecer firme na sua fé, né? Então, não vacile, vigie. O diabo, o vosso adversário, está ao nosso derredor, rugindo como um leão, querendo nos destruir. Amém? Que Deus abençoe vocês. Fica firme na fé. O mesmo Jesus que curou no passado, Ele cura hoje ainda. E só nele há salvação. Só em Jesus Cristo há salvação. Os milagres, as curas são passageiras. A morte vai chegar um dia, de qualquer forma, a morte chega um dia. E os milagres feitos ficam para trás, perde o seu valor. Mas quando você se entrega a sua vida para Jesus Cristo, pensando na salvação da sua alma, que é o maior milagre, você poder entrar na presença de Deus na eternidade para viver com Ele. Que Deus abençoe você. Você que não é crente ainda, receba Jesus como o Senhor da sua vida. Receba Ele, só nele a salvação. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.